principalmente por conta de lance de Covid e tal, que vocês queiram fazer, alguma outra... Bom dia, Tarcísio. Se vocês quiserem alguma dúvida que tiveram também. Esses dias eu estava assistindo essa aula. Esse dia o que foi? Estava dando jornal. Esses dias eu estava me sentindo nessa aula, porque deu aquele negócio do cavalo, do anticorpo. Sei. Só deu isso um dia no jornal lá. Foi. É engraçado, cara, eu fiquei até meio em dúvida não, mas com a pulga atrás da orelha em relação a isso, porque é o seguinte, era uma metodologia promissora, eles surgiram, falaram, comentaram, veio como se fosse até a possibilidade de uma cura, e depois ficou só naquela semana, apagou, não se falou mais, eu também não entendi por quê, né? Mas se realmente... Fala, Carlos. Não, fala. Verdade. Essa semana já não fala tanto mais disso. Não se falou mais. E que acontece? Dentro do que a gente estudou e o que a gente sabe, se realmente é uma possibilidade de soroterapia, né, se realmente tinha, se não me engano, 50% de eficácia, 50 vezes a possibilidade, alguma coisa desse tipo, que essa soroterapia pudesse ser feita, né, pudesse ser difundida, e realmente o negócio meio que murchou, se apagou, não entendi. A gente sabe que quando trabalha a soroterapia, você acaba potencializando a quantidade de anticorpos no corpo do indivíduo para poder combater, no caso aí, o vírus. Então, isso seria um negócio bem interessante, porque, na verdade, você combateria a grande maioria do vírus que estava atacando o organismo e, de repente, conseguia fazer com que o indivíduo, não digo ser curado imediatamente, ou pelo menos fazer com que ele evitasse a morte dele, né? Porque ser curado imediatamente, creio que não, mas evitar, pelo menos, que a proliferação do vírus acontecesse ao ponto de levar o indivíduo a óbito, eu acho que é eficaz, é legal. E, de repente, parou de se falar, não entendi por quê. Foi até legal você falar isso, que eu vou pesquisar um pouco hoje para saber a que fim levou isso. Mas fala, no Bruno. Caso do soro, seria, tipo assim, depois que a pessoa está infectada, e não um método como a vacina, que é preventivo? Então, meu amor, é exatamente o contrário, Bruna. O que acontece é o seguinte, a vacina é preventiva, correto? Então, você toma a vacina antes de contrair a doença, correto? Então, você toma a vacina para poder desenvolver no seu sistema imunológico a capacidade de produzir anticorpos para o vírus. Então, quando você recebeu o vírus, você já entra como se fosse uma segunda resposta imunológica, produzindo uma quantidade absurda de anticorpos que inviabilizam do vírus desencadear a doença e caracterizar a sintomatologia, os sintomas. No caso do soro, ele é curativo, né? O soro, o que vai acontecer? O cara está com a Covid, né? O cara foi lá, fez o teste, está com vírus, certo? Esse cara começou a desenvolver os sintomas, ele foi internado, né? Começa a administrar o soro nessa pessoa. Por quê? Porque ele vai automaticamente receber anticorpos já prontos para o vírus, em quantidades bem significativas, que vão atacar o vírus e evitar que o vírus leve o indivíduo à morte. Eu acho que, entendeu? Então, o soro, ele é curativo. A vacina é preventiva. A vacina é a longo prazo. Por exemplo, a gente está ouvindo o pessoal falar de vacina. Só para você ter ideia, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, a ação da vacina, né, em questão assim, de 1 ano, 2 anos, ela vai ter a capacidade de imunizar 20% da população humana. É 20% só, em 1 ano de utilização. Ou seja, é a longo prazo. Para você ter um número, por exemplo, de 80% da população vacinada, é mais ou menos 4 anos, 4 a 5 anos, entendeu? E o lance do soro, pelo que eu tinha visto na reportagem, ele tem contexto curativo, como qualquer soro, e ele atua imediatamente. O indivíduo está com a doença, começou a desenvolver os sintomas mais graves, até antes de desenvolver esses sintomas mais graves, ele usa o soro e vai diminuir a quantidade de vírus que não vai permitir levar a sintomas mais graves. Então, eu acho que o soro, nesse caso, era uma grande possibilidade, mas eu não sei por que o pessoal parou de falar, também tem que dar uma pesquisada nisso. Entendeu? Entendi sim. Beleza? Bom, vamos então. Deixa eu só fazer um negócio aqui para não dar microfonia. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Eu estou. Direitinho. Beleza. Show de bola. É só porque eu vou aumentar meu retorno aqui para não dar
microfonia e manter o som de vocês alto. Pronto. Eu vou disponibilizar, então, a parte de sistema cardiovascular para vocês agora, para a gente começar a aula, tá? E vamos tentar adiantar aí o máximo isso. Qualquer dúvida, aquele esquema de sempre, pode me perguntar, pode questionar. A galera que grava a aula aí, já mete bronca, grava aí, por favor, já deve estar até gravando, para poder disponibilizar para a turma. Deixa eu só um segundo aqui, meus queridos, para poder disponibilizar para vocês. Só um segundinho, tá quase, calma aí. Lembrando, galera, que os exercícios, né, de respiração que a gente terminou, vocês já podem fazer. Se tiver dúvida, entre em contato, por favor, para a gente poder corrigir alguns que você, porventura, ficou com dúvida. É importante entrar corrigindo aí os exercícios, tá? Fazendo os exercícios. E precisa devolver lá? Acho que eu nem devolvi. Não entendi? Eu acho que não, Carlos. Vamos lá. Vocês já estão vendo já, não, né? Escrito coração de mamíferos, vocês estão vendo? Agora estão. Demorou um pouquinho. Agora tá. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Seguindo aí mais ou menos o que a apostila de vocês traz, eu vou entrar falando direto de circulação, sistema circulatório humano, tá? Para a gente poder dar uma adiantada. E quando eu falo de sistema circulatório humano, na verdade a gente tem que levar em consideração que existe um órgão prioritário, né, um órgão fundamental, que é o coração, né? Esse coração, ele apresenta cavidades, certo? E essas cavidades, elas recebem nome, são átrios e ventrículos, tá? É importante você entender que no caso de mamíferos, no caso, né, na verdade, de aves e mamíferos, porque o coração da ave é muito similar ao nosso, no caso de aves e de mamíferos, o que a gente observa é que é um coração que vai apresentar 4 cavidades, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de peixes apresentam 2 cavidades, né? Anfíbios vão apresentar 3 cavidades e réptil já apresenta 4 cavidades, só que essas 4 cavidades ainda apresentam comunicação entre elas, né? Comunicação entre a possibilidade de acontecer comunicação entre ventrículos e também acontecer comunicação dos vasos sanguíneos. E o ser humano e as aves apresentam 4 cavidades, onde você não tem comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito. Você só tem comunicação de átrio com ventrículo. Você não tem comunicação, por exemplo, de átrio com átrio. Não tem comunicação, por exemplo, de ventrículo com ventrículo. É sempre átrio direito com ventrículo direito, átrio esquerdo com ventrículo esquerdo. Correto? Então, sempre dessa forma que vai acontecer a comunicação dessas cavidades que nós vamos observar nos seres humanos e, como eu falei anteriormente, também nas aves. E, levando em consideração isso, vale a pena você botar sempre na cabeça que esse coração, que apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né, ele é um coração extremamente apto e muito eficaz no que diz respeito à circulação, né, e
a fazer com que chegue de maneira sucinta, de maneira importante, de maneira evidente, tanto glicose quanto oxigênio nas células de todo o seu corpo. Né? Então, quando o teu coração bate, está indo sangue até o folículo capilar do seu cabelo, da mesma maneira como está indo sangue até a última célula na pontinha do teu dedão no pé. Correto? Então, é um sistema muito eficaz, ao longo de milhares de anos de evolução, fez com que tivesse essa grande eficiência nessa circulação. Mas existem possibilidades de algumas anomalias acontecerem, e aí no futuro eu falo isso melhor para vocês. O que você está vendo aqui é exatamente esse coração. Pois não? Você falou que não há comunicação entre os átrios e entre os ventrículos, mas, por exemplo, o átrio direito, ele pode se comunicar com o ventrículo esquerdo? Ou não, só com... Não. Na verdade, é o que você está vendo aqui. Ó. Acompanhando aqui. Ó. Eu tenho o átrio aqui, átrio direito, aqui o átrio esquerdo, correto? Então, não existe comunicação entre eles, aqui. Tá? Eu tenho ventrículo direito, ventrículo esquerdo, não existe comunicação também entre eles. E também não vai ter isso. Essa comunicação aqui também não vai ter. É sempre o lado direito se comunicando com o lado direito, o lado esquerdo se comunicando com o lado esquerdo. Sempre assim, correto? Tá bom. Tranquilo. Bom, outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração em relação a esse coração humano, né, é que é até legal você ter falado isso, porque a gente observa aqui, ó, o que nós chamamos de um septo cardíaco. Isso que você está vendo aqui é exatamente uma linha muscular que vai separar o lado direito do lado esquerdo. Então, é por esse motivo que você não tem nenhum tipo de comunicação entre átrios e entre ventrículos, né? Então, por esse motivo, você observa isso. Outro aspecto importante que vale a pena anotar, é importante que anote, é que os átrios são sempre as cavidades do coração onde o sangue vai estar chegando. Né? Então, o sangue chega no coração através dos átrios. Então, ele chega no coração, ele chega nos átrios. E quando eu falo de ventrículos, eu estou falando de cavidades de onde o sangue sempre vai estar saindo do coração. Né? Então, o sangue chega ao coração através dos átrios e sai do coração através dos ventrículos. Correto? Então, sempre vai acontecer isso. Né? Isso é uma característica importante, porque quando a gente começar a falar dos vasos sanguíneos, que eu estou observando aí, mas a gente não vai detalhar agora nesse primeiro momento, quando a gente começar a falar desses vasos sanguíneos, você vai perceber que existem vasos que só estão chegando com sangue nos átrios e vasos que estão só saindo com o sangue dos ventrículos. Outro ponto importante é saber algumas coisas fundamentais desse sistema circulatório, como é o caso, por exemplo, das suas funções. Né? Então, esse sistema circulatório, esse coração que está bombeando, mediante também todos os vasos sanguíneos, esse coração, esse sistema circulatório, ele tem como função preponderante transportar, né, gases, que a gente observou quando eu falei de sistema respiratório com vocês. Então, transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de excretas, né, tudo isso vai estar acontecendo, tudo isso vai estar ocorrendo em relação a esse sistema circulatório. Outro ponto importante relacionado ao sistema circulatório, a manutenção da temperatura. Né? Quando, principalmente em aves e mamíferos, eu estou falando de organismos endotérmicos ou homeotérmicos, organismos que mantêm a temperatura do corpo constante, eu identifico que quando esse sangue circula nas partes mais internas, onde o metabolismo está alto, né, e desenvolvendo a produção de muito calor, né, por conta de fazer respiração celular, o que acontece? Esse sangue aquecido, então, ele vai ser circulado para as regiões periféricas, como as extremidades, né, dos membros superiores, membro inferior, como a ponta do nariz, da orelha, né? Ele vai, então, chegar a essas extremidades e aquecer essas extremidades, né? Manter a temperatura meio que constante nessas extremidades. Então, isso auxilia no controle da temperatura. Então, é uma outra característica importante relacionada ao sistema circulatório. Então, da mesma maneira que ele está
auxiliando a circulação de nutrientes, de excretas, de gases, ele também auxilia na circulação da temperatura. E dessa forma fazendo com que aconteça essa manutenção, fazendo com que essa temperatura se mantenha constante, né, no corpo desses organismos, como é o caso, por exemplo, de aves e mamíferos. Tá? Então, esse é um aspecto importante aí que caracteriza a funcionalidade desse sistema circulatório. Outro ponto importante é que todo o contexto hormonal, né, depende do sistema circulatório. Né? Então, tudo que está relacionado ao hormonal depende do sistema circulatório. Certo? Por quê? Porque o hormônio, o sistema endócrino, ele vai liberar substâncias na circulação e quem vai levar até a célula-alvo é o sistema circulatório. A gente já tinha comentado isso. Outro aspecto importante também é quando eu falo de sistema imunológico. Né? Então, não adianta o sistema imunológico, por exemplo, ter locais para a produção de anticorpos e de células de defesa, se essas células de defesa não vão para a circulação para poder combater o antígeno no local onde ele vai estar. Correto? Então, esse é um outro ponto preponderante que a gente tem que botar na cabeça. Então, a defesa do organismo também depende do sistema circulatório. Todo o contexto endócrino também vai depender do sistema circulatório. Tá bom? Dando continuidade aí, o que a gente observa? Aqui é uma vista interna do coração com corte, né, com os seus vasos sanguíneos. Daqui a pouco eu vou dar uma especificação nesses vasos sanguíneos. E aqui é o mesmo sistema, é o mesmo coração, né, numa vista externa, sem um corte, onde a gente consegue observar as famosas coronárias, né, ou coronarianas, que são os vasos sanguíneos que vão estar permitindo que aconteça a nutrição, né, a oxigenação do miocárdio. Né? Essa estrutura, o coração, ele é o miocárdio. Né? O coração, ele é a estrutura, o músculo cardíaco. Lembrando que esse músculo cardíaco, quando a gente fala de conceito de tecido, ele vai ser formado por um músculo estriado cardíaco. Né? Tecido muscular estriado cardíaco. Ele é único, ele é ímpar, né? Porque você vai ter tecido muscular estriado esquelético, que é todo o músculo que você vai ter no corpo, né? E você vai ter o tecido muscular liso, que é o que acontece no tubo digestório e no útero, né? Que são que a gente generaliza e chama de vísceras. Esse tecido, que é o cardíaco, ele é singular, só vai ocorrer aí, e por isso caracteriza também o coração com o termo miocárdio. Tá? Então, é o músculo cardíaco, o miocárdio. E ele é nutrido, né? Ele é oxigenado, ele retira os excretas através dessas coronárias. Quando se fala que o indivíduo teve um infarto no coração, né, por conta de entupimento de vasos sanguíneos, tem muita gente que acha que o entupimento aconteceu nesses vasos aqui, são os vasos que chegam no coração. Não é nesse, porque, na verdade, para acontecer o entupimento, é praticamente impossível acontecer o entupimento desse vaso sanguíneo, porque o coágulo ele se forma de pequeno para grande. Ele não simplesmente aparece, pum, forma um coágulo. Não é assim que acontece. Para você poder ter o entupimento, né, de aorta, é porque esse coágulo ele vem pequeno, surgindo, e é difícil você ter, né, um entupimento de aorta, um entupimento de artéria pulmonar. É muito difícil. Né? Porque, na verdade, para você, é um vaso sanguíneo da grossura de um dedo. Ele é mais grosso até do que um dedo. Então, normalmente, quando o indivíduo tem infarto do miocárdio, ele tem entupimento de coronária. Ele tem entupimento desses vasos que você está vendo aqui, né? Uma obstrução desses vasos, que, obviamente, inviabiliza a circulação de sangue numa determinada região do coração. Se essa região for muito grande, vai desencadear a parada cardiorrespiratória. O indivíduo para o coração para de bater e, consequentemente, o sistema respiratório também vai parar, que é o que a gente chama de infarto fulminante, infarto do miocárdio. Beleza? Bom, saindo daqui, a gente tem uma outra figura do coração, né, de uma região posterior, a parte de trás, vendo esses vasos sanguíneos, só para a gente poder ter ideia, né, vou dar uma geral agora de todos esses vasos sanguíneos. Nós vamos ter vasos sanguíneos importantes que estão chegando
e saindo do coração. Então, em relação ao átrio direito, tá? Nós vamos ter uma veia cava superior e uma veia cava inferior, né? Permitindo que o sangue chegue até o átrio direito. Sempre as veias cava sempre desembocam no átrio direito, certo? Existe a veia cava superior, a veia cava inferior, correto? Ainda falando um pouco mais dessas veias, elas vão estar transportando sangue, né? Que é o sangue venoso, certo? Então, ela vai estar transportando sangue venoso. A veia cava superior está superiores dos braços, certo? E a veia cava inferior vai estar trazendo, né, sangue para o átrio direito, para o coração, de todo o restante do corpo, correto? Então, veia cava superior, cabeça e braços, membros superiores, e veia cava inferior, todas as outras regiões do corpo, tá? Vindo aqui para o átrio esquerdo, eu tenho, chegando no átrio esquerdo, sangue que está vindo das veias pulmonares. Então, você está vendo 2 veias pulmonares aqui, não está vendo as outras 2, porque são 4 veias pulmonares, porque as outras 2 estão aqui atrás, eu vou mostrar para vocês no outro desenho, tá? Então, 2 veias cavas, 2 veias pulmonares vindo do pulmão esquerdo e 2 veias pulmonares vindo do pulmão direito. Desembocando o sangue aqui, lembrando que o sangue que está chegando aqui é sempre sangue arterial, sangue rico em oxigênio, certo? Bom, então esses são os vasos sanguíneos que vão estar chegando ao coração, certo? Vasos sanguíneos que vão estar chegando ao coração, tá? E eles vão estar chegando através de átrio direito e átrio esquerdo, tá? Bom, e o sangue que está saindo do coração? O sangue que está saindo do coração, como eu avisei anteriormente, ele sai do ventrículo sempre, e do ventrículo direito vai estar saindo o que nós chamamos de artéria, tá, pulmonar. A artéria pulmonar está saindo do átrio, ou melhor, do ventrículo direito, e levando sangue para os pulmões, para esse sangue nos pulmões poder ser oxigenado, né? Se você perceber, a artéria pulmonar, ela vai sofrer uma ramificação aqui, então tem uma parte da ramificação indo para o pulmão esquerdo e a outra parte indo para o pulmão direito, tá? Então, do ventrículo direito sai uma artéria, que é a artéria pulmonar, levando sangue para os pulmões. E do ventrículo esquerdo vai sair uma importante artéria, que é a artéria aorta, né, que é essa que você... Marcelo, mas a artéria aorta está no átrio direito aqui. Na verdade, esse corte aqui nos dá essa impressão. Mas essa estrutura, se você perceber aqui, está percebendo que tem um pequeno pedaço de tecido aqui. Esse pedaço de tecido aqui, ele se junta aqui, tá? Isso tudo aqui na verdade, o ventrículo direito está aqui, e isso tudo aqui já faz parte da aorta saindo dele, correto? E aí, essa aorta, ventrículo esquerdo, essa aorta vem para cá para poder levar sangue para essas 3 ramificações aqui, que você está vendo, está levando sangue para a cabeça e sangue para os braços. E ela dá essa voltinha aqui, vai passar por trás do coração, tá? E vai levar sangue para todo o corpo, tá? A artéria aorta que vai fazer isso. Então, pois não? Você falou que no átrio direito ele recebe sangue venoso. O átrio esquerdo também recebe sangue venoso? Não. Olha só, macete para tu não esquecer nunca mais. Lado direito do coração, sempre sangue venoso. Lado esquerdo do coração, sempre sangue arterial. Então, tudo que está no lado direito, seja o sangue que está chegando ou o sangue que está saindo, ou seja, o sangue que está chegando pelas veias cava ou o sangue que está saindo pela artéria aorta,
esse sangue sempre vai ser venoso. Aqui no lado esquerdo, todo o sangue que está chegando pelas veias arteriais, pelas veias pulmonares, e todo o sangue que está saindo pela artéria pulmonar, sempre vai ser sangue, artéria aorta, sempre vai ser sangue arterial, tá? Sempre assim. Outro macete que você não pode esquecer, que é o seguinte: o sangue, ou melhor, os vasos sanguíneos que chegam no coração, ou seja, os vasos sanguíneos que estão chegando nos átrios, sempre serão veias. Então, aqui, ó, veia cava inferior, veia cava superior e veias pulmonares. Então, os vasos que chegam ao coração e chegam ao coração sempre nos átrios, sempre serão vasos caracterizados como veias. E os vasos sanguíneos que estão saindo do coração, né, os vasos sanguíneos que estão saindo dos ventrículos, né, sempre serão artérias. Correto? E aí tem um detalhe importante que eu quero que você preste atenção, que é o seguinte: tem muita gente que chega e fala assim, a artéria conduz sangue arterial, veia conduz sangue venoso. Na grande maioria dos casos é assim, mas existem exceções, e você está vendo a exceção aqui. Ó, uma artéria pulmonar que sai do ventrículo conduzindo sangue venoso. A artéria pulmonar, então por isso que bota sempre na tua cabeça o seguinte: a artéria vai ser o sangue, vai ser o vaso que está saindo ou do coração ou de algum órgão. E a veia é o vaso que vai estar chegando, independente do sangue que vai estar transportando. Por exemplo, existe uma outra exceção que a gente observa na circulação placentária, na circulação fetal. Por quê? Porque o que está chegando até o feto, né, é uma veia, e essa veia está transportando sangue arterial. E o que sai do feto são veias, né? São artérias, só que essas artérias estão transportando sangue venoso, correto? Então, essa é uma outra exceção. Mas vamos nos visualizar aqui, nesse momento, tá? Então, o vaso sanguíneo que sai, ele sempre vai ser um vaso sanguíneo que é uma artéria. Nesse caso, é uma artéria que está conduzindo sangue venoso. Então, a artéria pulmonar conduz sangue venoso. E as veias pulmonares estão chegando ao coração, mas estão chegando trazendo sangue dos pulmões. Sangue que foi o quê? Oxigenado. Sangue o quê? Arterial. Então, eu estou falando de 4 veias que estão trazendo sangue arterial para o coração. Entenderam isso? Sim. Sim. Ô Marcelo, Fala aí. você falou lá no início que endotérmico ou homeotérmico que mantém a temperatura constante? Exato. Tá, São sempre aves e mamíferos. Endotérmicos ou homeotérmicos são aqueles que mantêm a temperatura constante do corpo, graças muito a um sistema circulatório eficaz. Não só o sistema circulatório, sistema respiratório, que são eficazes. Tá? E nós vamos ter o outro lado da moeda, que vai ser o quê? Os organismos que são chamados de ectotérmicos ou pecilotérmicos, que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. No quadro dos vertebrados, nós vamos ter aí peixes, anfíbios e répteis. Tá? Quando eu falo de invertebrado, praticamente todo invertebrado é pecilotérmico. E essa situação do sangue circular na região periférica e vai aquecer essa extremidade. Mas da onde vem o calor que está nesse sangue? Ele pega da onde? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte: existe um fenômeno conhecido como homeostase. Né? A homeostase é a característica que o organismo tem de manter o corpo em equilíbrio. E para você poder ter o corpo em equilíbrio em organismos que são homeotérmicos, a temperatura tem que ser constante. Bom, e o que faz essa temperatura ser constante?
nós vamos ter dois sistemas atuando de maneira assim, muito, muito significativa, né? Na verdade, três, né? Que seria o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema digestório. A eficiência desses três sistemas em aves e mamíferos faz com que exista uma digestão eficaz para poder tirar o máximo de glicose desse alimento, né? Perder o mínimo possível, então ele retira o máximo de glicose desse alimento. Essa glicose, então, é absorvida, vai para um sistema circulatório. Da mesma maneira que você tem uma eficiência na digestão, existe uma eficiência na respiração, onde você tem o máximo de captação de oxigênio também para ir para esse sistema circulatório. E esse sistema circulatório é extremamente eficiente no ponto de levar esse oxigênio e essa glicose até todas as células do teu corpo, onde nessas células vai acontecer o quê? Vai acontecer uma respiração celular alta, o metabolismo alto, que vai produzir calor. Não basta apenas isso. Existem também mecanismos de retenção desse calor, como é o caso, por exemplo, do tecido adiposo, que mantém esse calor no teu corpo, né? Então, de maneira geral, principalmente na região de tronco, você acaba tendo uma produção muito alta de calor, né, que acaba sendo distribuída pelo sistema circulatório para todas as partes do corpo, e essa manutenção acaba acontecendo também mediada por outros fatores, como é o caso, por exemplo, do tecido adiposo, do panículo adiposo, que está mantendo ali esse calor. Outro aspecto importante também é que o sistema circulatório, através de contrações dos seus vasos, também auxilia na manutenção da temperatura, por exemplo, em determinadas regiões, fazendo com que o sangue que está quente circule ali mais lentamente. Quando o sangue que está quente circula ali mais lentamente, ele aquece aquela região, né? Então, devido a constricções, você também tem como manter a temperatura alta, né? Por exemplo, quando você tem, vamos dizer que você foi picado por um inseto, né? E aí, rapidamente, aquela região fica avermelhada e quente. Por que aconteceu ali? Você teve um aumento na irrigação naquela região, bem como uma constricção. Então, o calor, a temperatura fica mais ali, aumentando e, obviamente, tentando evitar que qualquer tipo de micro-organismo ou até o próprio veneno se distribua pelo corpo. Entendeu? Ô, Essa Marcelo. constrição é a contração, então, no caso. Não entendi? Essa constrição é a contração? Não, olha só. Essa constricção é a constricção de vasos sanguíneos, né? O que você tem que entender é que, automaticamente, por ter uma eficiência metabólica alta, você vai produzir calor. Você vai produzir, tipo assim, você produz calor. O que o sistema circulatório faz é permitir essa circulação, correto? Distribuindo a temperatura. Em algumas ocasiões, por constricção, ele mantém a temperatura alta em determinados locais, correto? E é importante entender que também existe um panículo adiposo que vai auxiliar nesse processo de manutenção da temperatura. Perguntas? Show. Fala aí. Marcelo, uma pergunta. Johanna pergunta de novo. Quando a pessoa o quê? Tá. Seguinte. Tá. Então, eu vou chegar lá, porque eu vou começar a falar das válvulas agora. Tá? Então, a gente falou dos vasos sanguíneos, né? Falou do sangue que circula e tal, e agora a gente vai falar dessas válvulas. Então, vamos lá. Do lado direito do coração, nós temos uma válvula chamada de válvula Eu acho que a Maria tricúspide. Clara queria fazer uma pergunta. Então fala aí, Maria. Desculpa, perdão. Fala aí, Maria Clara. Era ainda sobre a questão do calor. Dizem que a mulher, quando entra na menopausa, ela sente mais calor. Isso é porque o corpo, por alguma alteração hormonal, produz mais calor ou isso é só sensação? É que eu queria entender se o sistema hormonal também tinha a ver com essa produção de calor. Boa pergunta, Maria Clara. O que acontece é o seguinte, tá? Esse contexto hormonal ele é fundamental para produzir esse calor, gerar essa sensação. Tanto é, olha que interessante, tanto é que
Uma das metodologias, é claro que tem que ter uma percepção muito acentuada, né? Uma mulher tem que ter a percepção muito acentuada do corpo dela para poder indicar isso. Mas só para você ter ideia, quando a mulher está no período fértil, quando ela está ovulando, né, automaticamente a temperatura dela aumenta. Por quê? Porque existem hormônios que estão em alta nesse momento, que é o FSH, o LH, e que vão desencadear esse tipo de processo. É momentâneo, é durante um dia, um período, e a temperatura não é aquele negócio. A mulher que está ovulando vai chegar a 40 graus de temperatura, ela não fica febril, mas você tem um aumento da temperatura. E na menopausa, por ter uma discrepância desses hormônios, né, porque na verdade começa a ficar desregulado devido à própria idade e tal, ela passa a apresentar esses picos alterados, né, de calor e de frio, por conta de ter essa alteração também acontecendo de maneira equivocada por conta da velhice. Então, com certeza, os hormônios, esse hormônio, principalmente os hormônios FSH, LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, progesterona, estrogênio, vão influenciar de maneira significativa nesses picos de calor, de frio, que as mulheres vão sentir no momento de menopausa. É importante entender que cada organismo é um organismo. Então, tem mulher que não vai sentir isso. Ou, às vezes, sente e nem percebe. Correto? E existe mulher que vai ter o outro extremo. Né? Tipo assim, eu tinha uma tia minha que o pico de calor era tão louco, que tipo assim, ela tinha que tirar a roupa, literalmente, e entrar debaixo do chuveiro. Né? Porque senão ela não se sustentava, incomodava muito. Então, é mais ou menos isso. Entendeu, Maria? Entendi. Beleza. Mais alguém perguntando alguma coisa aí? Eu tenho. Aqui, você falou sobre a artéria pulmonar, que ela vai levar o sangue venoso, que ela vai tirar o sangue venoso do ventrículo direito e vai levar até os pulmões. Nesse pulmão, vai acontecer alguma troca de gases? Com certeza. É o que nós já estudamos em sistema respiratório. Né? Quando chega no pulmão, vai acontecer hematose, que é aquela troca de gases que acontece ao nível de alvéolo pulmonar. Né? Então, o que vai ocorrer ali? Você vai ter o oxigênio que está no interior do alvéolo, né, se juntando com a hemoglobina, se lembra disso? Formando oxihemoglobina para poder circular. Então, nesse momento, está tendo hematose. Aquele sangue que agora está oxigenado, que apresenta oxihemoglobina, é esse sangue que vai voltar pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, para então ser bombeado para o ventrículo esquerdo e, dessa forma, através da aorta, sair para poder oxigenar o corpo todo. Entendeu? Era isso que eu queria entender. Você então, pode dar um repeteco, né? Calma aí. Pode falar. Pode falar. Não, então essa artéria... Tá. Então, essa artéria pulmonar, ela vai desembocar uma hora dentro dessa veia pulmonar após fazer essa hematose lá no pulmão. É isso? Não. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é a circulação completa. Aí tu vai entender melhor. Essa artéria pulmonar, o que acontece? Ela vai se ramificar, cada artéria dessa vai para o pulmão. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Uma vez que chegou lá, vai acontecer a ramificação até chegar a formar aqueles capilares que envolvem o alvéolo. Entendeu? E aí ali vai acontecer a troca. Bom, aconteceu a troca, eu vou ter então capilares oxigenados que vão se juntando, né, formando cada vez um vaso sanguíneo maior, até chegar nas veias pulmonares. Isso tudo dentro do pulmão. Essas veias pulmonares então vão sair, 2 de cada pulmão, e ambas, as 4, vão se acoplarem no átrio esquerdo, levando esse sangue que agora é oxigenado, arterial, para o coração, para o átrio esquerdo. Entendeu? Entendi. Obrigada. Daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor para você, porque eu vou mostrar a circulação completa. Circulação indo para os órgãos e tal, e tu vai entender melhor. Mais alguém? Aí, quando você for mostrar então essa parte, você dá então um repeteco então nessas partes da veia cava superior, qual sangue transporta dessas coisas, só para ver se anotei certo aqui. Tá, eu vou recapitular isso aí. Só que tinha um detalhe que alguém, eu não sei se foi a Johanna, que me perguntou sobre colapso na mitral. Quem foi que perguntou? Johanna. Então, beleza. Então vamos falar um pouquinho agora dessas válvulas. E aí quando eu finalizar as válvulas, eu dou uma geral em tudo que eu falei até agora. Tá? Que isso aqui é importante, vale a pena perder um pouquinho de tempo nisso. Seguinte. Perdão. Seguinte.
Então, do lado direito, né, nós vamos ter o átrio direito e o ventrículo direito. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito através de uma válvula chamada de válvula tricúspide, tá? Que é essa válvula que você está vendo aqui, certo? Essa válvula que você está vendo aqui. Só um segundo, desculpa, galera, perdão. Então, galera, desculpa, perdão. Então, essa válvula aqui é a válvula tricúspide, correto? E aí eu vou ter, do outro lado, o átrio esquerdo, tá? Se comunicando com o ventrículo esquerdo, certo? Através também de uma válvula, que aqui ela quase não é observada, mas vai ter uma válvula aqui, chamada de válvula bicúspide ou mitral. Tá? Então, do lado direito é a tricúspide, do lado esquerdo é a bicúspide, correto? Bom, levando em consideração isso, em algumas ocasiões, quando o cara fala que a válvula bicúspide está em colapso, ou então a válvula bicúspide, a válvula mitral está tendo refluxo, o que acontece é o seguinte: nós vamos ter esses átrios sofrendo o que nós chamamos de diástoles, que são contrações, correto? Então, o que você vai observar mais ou menos é o seguinte: você vai ter, deixa eu só trazer para cá, o que você vai observar mais ou menos é o seguinte, ó, você vai ter aqui, imagine que isso aqui é a parte superior do coração, onde eu tenho os átrios, e aqui eu tenho os ventrículos. O teu coração, ele vai bater assim, ó. Tum, 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 tum. É assim que o coração bate, constantemente. Tá? É assim que ele vai estar batendo. Quando você tem uma sístole atrial, ou seja, uma contração atrial, tá? Você vai ter o sangue sendo bombeado para os ventrículos, tanto para o direito quanto para o esquerdo. Correto? Então, através da válvula tricúspide, numa diástole atrial, você vai ter o sangue saindo daqui do átrio e vindo para o ventrículo direito. E numa sístole, numa sístole atrial, você vai ter o quê? Você vai ter essa contração, tá? Na sístole você vai ter a contração, e essa sístole vai levar o sangue através da válvula bicúspide ou mitral para o ventrículo. Beleza. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer uma sístole, né? Contração, uma sístole ventricular. Então, você vai ter essa contração aqui, uma sístole ventricular. Quando acontece a sístole ventricular, a tendência é o quê? É que essas válvulas tricúspides e bicúspides se fechem, elas têm que estar fechadas totalmente, para a pressão exercida pela sístole ventricular jogar o sangue para a artéria pulmonar e jogar o sangue aqui do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, o sangue vai sair daqui e vai fazer isso. Por que eu estou falando isso tudo para poder explicar? Oi. Dá licença. Só que ela... Oi? A Vini pediu para avisar que a internet dela caiu. Ah, deixa... A tua Vini pediu para quem caiu. É por isso que ela saiu. Manda ela pedir de novo para entrar aqui. Porque eu não estou vendo aqui para eu poder autorizar, não. Não. Certo? Tá. Então, voltando aqui. O que vai acontecer? Saiu. Oi? João... A internet da Lavínia caiu. A internet da Lavínia caiu. Não tem como ela voltar. Da Lavínia. Ah, tá. Por isso Tá que ela pedindo tá para conseguindo avisar voltar. que a internet caiu. Não, tranquilo. Beleza. Isso. Mas como vocês estão gravando, aí não tem grilo, né? Então, recapitulando aqui. Então, toda vez que acontecer uma sístole atrial, eu vou ter o sangue passando para os ventrículos, no caso do ventrículo direito, através de uma válvula tricúspide, no caso do ventrículo esquerdo, através de uma válvula bicúspide ou mitral. Bom, quando acontecer uma sístole, ou seja, contração ventricular, o que vai acontecer? Essas válvulas vão ter que estar totalmente fechadas para poder fazer com que o sangue seja liberado para, no caso do ventrículo direito, para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. O que acontece num colapso ou
num refluxo, né, de válvula mitral? É que essa válvula aqui, ela acaba permitindo que aconteça retorno do sangue para o átrio. Entendeu? Então, eu digo que essa válvula está colapsada, certo? Então, se esse refluxo, se esse colapso é muito grande, o que começa a acontecer? Começa a ir pouco sangue para o restante do corpo. Porque parte do sangue, todo o sangue que dá aqui, no ventrículo esquerdo, deveria ser impulsionado por aqui para poder ir para o corpo. Se tem sangue que está voltando para o átrio esquerdo, parte desse sangue não está indo para o corpo. Então, falta oxigenação, falta nutrição nas células, no cérebro, principalmente, nos músculos, e a pessoa começa a apresentar desmaios. Né? Então, normalmente começa com um refluxo de sangue, né? Que alguns chamam até de sopro no coração. Né? Por que sopro no coração? Porque quando você faz um ecocardiograma, né? O ecocardiograma ele faz um barulho mais ou menos assim, ó, tunch, 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 tunch. Você percebe como se alguma coisa estivesse realmente sendo impulsionada, bombeada. Tá? Quando existe o fluxo no coração, um distúrbio na mitral, né? Geralmente você tem um barulho que é assim, ó, tum, 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 tum. Tu escuta algo como se fosse pss, pss, ou seja, esse pss que você escuta é a válvula tentando fechar, mas a pressão do ventrículo esquerdo é tão grande que permite que o sangue vá para o átrio, volte para o átrio, caracterizando o refluxo. Então o pessoal chama de sopro no coração, né? Esse pss que você escuta, né? Então isso indica que está acontecendo aí algum tipo de refluxo. Em algumas ocasiões tem tratamento, em outras ocasiões por via cirúrgica, né? Seria mais. Quando entra em colapso, é porque ela realmente já não está mais conseguindo segurar o sangue necessário e a pessoa começa a apresentar problemas mais sérios, né? Falta de oxigenação no cérebro e aí uma série de outras coisas. Certo? Mas isso pode acontecer, sim, esporadicamente? Alguma vez acontece porque alguma atividade física, por exemplo, então, aí dá esse problema na válvula? Então, Carlos, o que acontece é o seguinte, geralmente, esses problemas que acontecem na válvula eles são de cunho genético e hereditário, correto? Então, normalmente, às vezes você é jovem, você está lá com seus 20 e poucos anos, você não vai apresentar isso, né? Mas aí quando você chega lá nos seus 50, 60 anos, você pode passar a apresentar. Em quadros assim muito graves, às vezes o cara apresenta isso na adolescência, né? Quando o contexto é muito grave, quando a anomalia que gerou a disfunção anatômica na mitral é muito grande, às vezes o cara começa a apresentar isso ainda na adolescência, entendeu? E isso pode acontecer. Agora, geralmente é quando o indivíduo tem um pouco mais de idade. Aí começa a acontecer isso, se ele tem uma predisposição. Tá? Se não tem predisposição, não tem como acontecer isso. Certo? Oi. Ok. Então, o colapso e o prolapso são parecidos, são similares. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? Você está tendo algum tipo de disfunção na mitral em relação a fazer com que ela consiga se fechar. E ela não está conseguindo. Tá? O que acontece é que, se eu não me engano, o prolapso ele vai ter origens distintas. Né? Então, a origem do prolapso é diferente do colapso. Tá? Porque o colapso, na verdade, é realmente a parada total. Né? O prolapso seria, na verdade, o início. O próprio nome está dizendo, prolapso. Ele já seria o início, na verdade, um processo se iniciando, que vai levar a um colapso. Entendeu? Bom, voltando para cá, então já destrinchamos toda essa região do coração, já falamos também da região externa, e aqui eu mostro agora os mesmos vasos sanguíneos que a gente estava falando, só que na posição posterior, numa vista posterior. Então, tem aqui, ó, veia cava inferior, veia cava superior, né? Isso aqui, ó, essa região aqui é o ventrículo direito, aqui você tem o ventrículo esquerdo, né? As duas veias pulmonares, né? Chegando aqui no átrio
esquerdo, então aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, veia cava superior, veia cava inferior, as duas, certo? E aqui eu vou ter a ramificação da artéria pulmonar, né? E aqui eu tenho a artéria aorta, tá? Será a visão posterior. Bom, vou pular isso aqui, porque essas coisas eu já comentei com vocês, certo? Ou melhor, calma aí. E aí a gente começa a falar de maneira mais específica agora da circulação, né? Então, como essa circulação vai acontecer, né? Eu queria um pouquinho de atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, pode me interromper à vontade. E aí a gente observa aqui um desenho bem interessante, deixa eu aumentar um pouquinho mais ele. Dar uma aumentada aqui para vocês poderem ver melhor. Porque em sala de aula a gente bota isso aqui no data show, fica mega, né? Aqui fica um pouquinho menor. Aumentando aqui para vocês poderem ver. Vamos lá. Então, prestando atenção. Eu tenho um sangue que é venoso e que está chegando, tá, da minha cabeça e dos meus braços. Esse sangue está chegando através de uma veia cava superior. Todo o restante do sangue venoso, né, que está vindo do corpo, ou seja, do tronco, dos membros inferiores, né, está vindo, então, pela veia cava inferior. Todo esse sangue, tanto pela veia cava superior quanto a veia cava inferior, vai desembocar onde? No átrio direito. Desembocou sangue venoso no átrio direito, ele vai passar pela válvula tricúspide e vai chegar até um ventrículo direito. Desse ventrículo direito vai acontecer uma sístole, contração ventricular, que vai expulsar esse sangue por uma artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai se ramificar e vai chegar até os pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer o quê? Oxigenação, vai acontecer hematose. O sangue que era venoso vai passar a ser um sangue arterial. Bom, esse sangue arterial, então, retorna ao coração, né, pelas veias pulmonares. Aqui, 2 veias pulmonares do átrio aqui e as outras veias pulmonares aqui. Todas elas vão estar culminando o quê? No átrio esquerdo. Tá vendo? Ela está passando por trás e vai culminar aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai acontecer a sístole atrial e, através da válvula bicúspide ou mitral, vai chegar até um ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo vai sofrer... Pois não? Você pode voltar? Você travou aqui para mim. Você estava na parte da sístole ventricular. Aí depois travou. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a falar disso tudo, tá? Só para a galera que está acompanhando comigo não perder. Vou voltar a falar tudo, vou repetir várias vezes. Show. Então, o que vai acontecer? Átrio, né? Então, o sangue está vindo pelas 2 veias pulmonares. Essas 2 veias pulmonares estão desembocando no átrio esquerdo, atravessa por uma válvula bicúspide ou mitral, chegando até um ventrículo também esquerdo. Nesse ventrículo esquerdo, ele vai sofrer uma sístole ventricular, que é a contração. Essa contração, então, vai mandar esse sangue através de uma artéria aorta. Essa artéria aorta, como você observa aqui em cima, vai ter 3 ramificações, que vão levar sangue para os braços e para a cabeça. Da mesma maneira que esse sangue saiu pela artéria aorta e levou sangue para os membros superiores e para a cabeça, essa artéria aorta ela vai descer aqui, ó, tá vendo? Ela desce aqui por trás e está saindo aqui, levando sangue para o restante do corpo. O que vai acontecer? Esse sangue, então, vai trocar, né, esse oxigênio e com o restante do corpo, vai se tornar um sangue venoso e novamente vai voltar. Então, recapitulando tudo, eu tenho sangue venoso voltando pelas veia cava inferior, vindo do corpo, e sangue venoso vindo pela cava superior, que está vindo da cabeça e dos braços. Vai desembocar, então, num átrio direito. Nesse átrio direito vai atravessar uma válvula, que é a válvula tricúspide, chegando até um ventrículo direito. Do ventrículo direito... Pois não?
essa válvula tem que estar fechada? Você tinha falado isso, tem que estar fechada quando ocorrer a contração do ventrículo, né? Exatamente. Então, vamos entender o seguinte: quando acontece a sístole atrial, tanto no direito quanto no esquerdo, as válvulas se abrem, tá? As válvulas vão se abrir, tá? E aí tem uma parada maneira que vale a pena você prestar atenção, que é o seguinte, porque nós vamos ter também, ó, uma válvula pulmonar aqui, tá vendo? E nós vamos ter também, ó, uma válvula aórtica. Então, olha que interessante. Quando acontece uma sístole atrial, a válvula tricúspide e a válvula bicúspide, elas vão abrir para o sangue poder passar. Só que a válvula pulmonar e a válvula aórtica, que estão ligadas à artéria pulmonar e à artéria aórtica, elas vão ter que estar fechadas, porque essa cavidade aqui ela tem que se encher de sangue. Quando acontece a sístole ventricular, o que acontece? A válvula tricúspide e a válvula bicúspide têm que estar fechada e a válvula pulmonar e a válvula aórtica vão estar abertas para o sangue poder ser impulsionado. Entendeu? Entendi. Aí, se ocorrer algum problema com essas válvulas... Fala um pouquinho mais alto que eu não estou escutando. Se ocorrer algum problema com essas válvulas e elas ficarem abertas, não tem jeito, né? O coração vai parar de funcionar de qualquer jeito? Qualquer tipo de colapso, qualquer tipo de distúrbio que aconteça nessas 4 válvulas vai gerar um problema grande. O que você tem que botar na cabeça é o seguinte: refluxo que aconteça aqui, algum tipo de distúrbio que aconteça aqui, no caso da tricúspide e da pulmonar, eles não são tão graves. Por quê? Porque ele vai estar conduzindo sangue venoso para o pulmão para poder esse sangue ser oxigenado ainda. O problema é quando você tem aqui na aórtica e aqui na bicúspide ou mitral, porque aqui o sangue já está sendo impulsionado para o corpo. Isso quer dizer que se você tem algum tipo de problema aqui, o sangue oxigenado não vai chegar em determinadas ocasiões, ou vai chegar em quantidade pequena, certo? Isso vai causar problemas. Os primeiros problemas a causar é falta de oxigenação no cérebro, o cara vai desmaiar. A pessoa vai desmaiar. Entendeu? Então, uma das coisas que vai acontecer é isso. Então, você tem muito mais problema se você tiver algum tipo de colapso, algum tipo de refluxo na mitral e na aórtica. Aqui o problema é minimizado porque você está tendo sangue levado para o pulmão para depois, então, ele ser oxigenado. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando tudo. Eu vou ter, então, uma válvula, ou melhor, uma veia cava inferior, trazendo sangue do corpo, e uma veia cava superior, trazendo sangue venoso da cabeça e dos braços. Esse sangue, então, vai desembocar numa cavidade que é o átrio direito, com sangue venoso. Através de uma válvula tricúspide, esse sangue, então, é bombeado para o ventrículo direito, né? Através de uma válvula arterial, ele vai ser bombeado para a artéria pulmonar, que se ramifica, levando sangue para os pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer a hematose, vai acontecer o processo de troca gasosa. E esse que outrora era um sangue venoso, passa então a ser um sangue arterial. Esse sangue arterial, então, retorna através das veias pulmonares, 2 vindo do pulmão direito, 2 vindo do pulmão esquerdo, e todas as 4 veias vão desembocar num átrio esquerdo. Através de uma válvula bicúspide ou mitral, esse sangue que é arterial é jogado, então, num ventrículo esquerdo. E através de uma válvula aórtica, esse sangue do ventrículo esquerdo é impulsionado pela artéria aorta, levando sangue para os braços e para a cabeça, descendo aqui por trás e levando sangue para o corpo todo. Uma vez que isso aconteceu, no corpo esse sangue, então, vai ser mudado, né? Vai oxigenar os tecidos, vai se transformar num sangue venoso e retorna, então, ao coração. Perguntas? Marcelo. Oi. Esse processo ele ocorre de maneira simultânea? Tipo, enquanto está chegando no átrio direito, também está chegando no esquerdo? Com certeza. Vai acontecer simultaneamente. Por quê? Porque quando acontece a sístole atrial, está acontecendo
eu já ia botar, eu já vim com a mão na tela aqui para mostrar a vocês na tela. Está acontecendo, né, uma compressão dos dois átrios, tanto do ato direito quanto do ato esquerdo simultaneamente. Então, você vai ter simultaneamente sangue indo para o pulmão e sangue indo para o corpo. Né? Sangue venoso indo para o pulmão e sangue arterial indo para o corpo. Da mesma maneira, né? Desculpa. Quando você tem uma sístole atrial, você vai ter simultaneamente sangue venoso indo para o ventrículo direito e sangue venoso indo para o ventrículo esquerdo. Correto? Quando acontece uma sístole ventricular, você vai ter simultaneamente indo sangue venoso para o pulmão e sangue arterial para o restante do corpo. Tranquilo? É simultâneo, vai acontecer simultaneamente. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Opa, desculpa. Voltando Campelo, aqui. Fala. quando acontece um infarto, o que acontece? Bom, quando acontece um infarto de miocárdio, o que acontece? Vamos voltar para essa figura aqui, pra vocês poderem entender. Essa aqui. O infarto miocárdio está relacionado a coronárias, né, que são esses vasos sanguíneos que você está vendo aqui, as coronarianas. Principalmente aquelas que estão em vermelhas, porque aquelas que estão chegando com sangue arterial, correto? Levando oxigênio e nutrientes. Bom, o que acontece é que, devido aí principalmente a dieta equivocada, uma dieta mal feita, né, com muita gordura, né, com pouca fibra, com muito óleo, o indivíduo passa a apresentar ateromas, né? E esses ateromas, a gente já estudou isso lá na frente, eles vão começar a minimizar o fluxo de sangue nessas coronárias. Vai diminuir o calibre, correto? Porque o ateroma é uma placa que vai ficar na parede do vaso sanguíneo, correto? Bom, o que acontece é que essas placas, principalmente se o cara está com colesterol alto, se ele está com LDL alto, ela começa a se desprender, porque essas são placas de LDL, elas começam a se desprender e começam a circular no corpo do cara. Se você tem uma placa dessa, correto? Um pedaço, um grumo desse, que, por exemplo, visualiza aí comigo, ele entope essa coronária aqui, entupiu aqui. Daqui para baixo, para essa região, passa a não acontecer circulação de sangue. Então, às vezes, o cara vai ter aquela dor forte, certo? No coração, no peito, não vai desmaiar, né? E vai ser levado ao médico. O médico vai diagnosticar que ele teve um princípio de infarto, ou então um infarto pontual, vai fazer nele medicamentos anticoagulantes, certo? Administrar anticoagulantes nesse indivíduo e vai falar para você vai ter que mudar seu hábito, você vai ter que parar de fumar, você vai ter que deixar de ser sedentário, você vai ter que andar, você vai ter que ter uma dieta mais controlada, menos gordura e tal, pouco açúcar, porque influencia no diabetes também. E aí esse indivíduo vai melhorar o seu quadro de vida e melhora. Às vezes eu vejo a pessoa assim, que tem problema cardíaco, ou então a pessoa que está muito acima do peso, né, que fala assim, não, eu vou fazer isso aqui porque não vai melhorar nada. Melhora e melhora muito. Não melhora pouco, não. Melhora e melhora muito. Correto? E a partir daí, então, esse indivíduo vai ter uma melhora e vai ter uma vida normal. Vai morrer lá, sei lá, com 70, 80 anos. Certo? Mas esse mesmo pessoa pode chegar e falar assim, não, tá legal, fez essa parada lá no coração, às vezes faz até uma ponte de safena, que pode fazer também, às vezes coloca o Stencer, né, que aumenta o calibre, e ele continua lá no seu hábito de fumar, ele continua nos seus hábitos negativos, correto? E numa outra ocasião, por exemplo, ele pode ter um entupimento nessa região aqui, ó. Tá? Tendo um entupimento nessa região, daqui para baixo, essa região inteira do coração não vai estar recebendo sangue. Ou seja, é como se o coração, né, de maneira assim bem chula, de maneira assim bem simplória, é como se o coração sofresse uma cãibra. O coração é um músculo. Por que ele vai sofrer uma cãibra, Marcelo? Porque quando acontece um entupimento aqui, para de oxigenar esse músculo. Faltando oxigênio, deixa de fazer respiração celular, passa a fazer fermentação lática, né, deixa de ter produção de ATP e o músculo que está... Olha só, olha que loucura. Gente, o teu coração bate num contexto de normalidade 120 vezes por minuto. Então o negócio é muito rápido e tem que acontecer. Então, se falta oxigênio ali, ele imediatamente para de bater.
que caracteriza essa dor. A dor do infarto é, de maneira assim, simplória de falar, como se fosse uma cãibra no coração. Tá? O coração ele para de bater, ele se contrai porque não tem energia, e o indivíduo tem, no máximo, aí, estourando 8 a 10 minutos para poder fazer esse coração bater de novo. Porque senão vai ser levado ao óbito. Ô, Marcelo, Entendeu? então, Se, por exemplo, acontecer isso que eu estou te falando nesse ponto aqui, né, o entupimento ele é significativo ao ponto de não permitir mais que aconteça a circulação. E aí, infelizmente, é levado à morte. Pergunta. Então, é correto dizer que o coração é o músculo do corpo humano que mais tem produção energética? Com certeza. Com certeza. Podemos dizer que ele é o músculo do coração que tem a maior atividade energética. Né? Porque, se eu falo a maior produtividade, nós temos músculos no corpo que são bem maiores do que o miocárdio. Então, por conta do tamanho do músculo, ele vai acabar produzindo mais. Agora, quando eu falo de atividade energética, sem sombra de dúvida, é no coração. Ô Marcelo, você tinha falado que essa placa ela se forma onde mesmo? Então, a placa, né, que é o ateroma, ela vai se formar no interior do vaso sanguíneo. Né? Ela vai se formar... Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui que mostra ela se formando. Mas eu acho que aqui eu não tenho. Eu tenho, na verdade, isso aqui... Porque vai chegando pigmentos e vai formando, né? Isso, olha só, visualiza aqui essa artéria. Tá? O que acontece é o seguinte, você passa a ter... porque a nossa aula está acabando, eu ia até buscar isso na internet, eu busco depois, para mostrar amanhã. O que acontece? Isso aqui, essa parte interna aqui, ela começa a ficar toda repleta dessa placa, desse ateroma. E, automaticamente, o calibre da artéria diminui. Quando o calibre da artéria diminui, você tem, por exemplo, já de cara, aumento de pressão. O cara passa a ter um aumento da pressão arterial, porque o calibre diminuiu, a pressão aumenta. Né? Esse cara passa a apresentar aterosclerose, que é o enrijecimento do vaso sanguíneo. Isso propicia o rompimento desse vaso sanguíneo. Aí você já está falando de outro aspecto, que seria, por exemplo, um AVC, né? Um derrame, uma trombose, certo? Onde o vaso rompe, literalmente, porque ele está indo muita pressão para ele e o calibre dele está muito fino. Então, ele rompe. Né? E, além disso, né, o ateroma, como eu falei, ele enrijece a artéria. A artéria ela tem uma certa mobilidade. Tanto quer ver, se você observar aqui, ó, a artéria, tecido muscular liso. Esse tecido tem contratibilidade, ele contrai. Entendeu? Aqui também na veia você vai ter. Então, por conta disso, se você tem o ateroma tomando conta disso aqui por dentro, nesse ponto, essa contratibilidade ela fica comprometida, não contrai. Então, quando a pressão é exercida ali de forma muito ampla, a tendência seria o quê? Seria o vaso fazer isso, ó, ceder. Quando a pressão é muito grande e tem um ateroma, ele não cede. O que acontece? Ele arrebenta. Entendeu? Mas aí forma essa placa. Essa placa vai formando vaso sanguíneo. Aí essa placa vai se deslocar e vai ficar alojada lá na bromada? Sim, ela se desloca. Por quê? Porque ela se prende ali. Por exemplo, vamos dizer, em que momento que ela vai se deslocar? Em que momento que ela vai se desprender? Conclusão, a tua circulação que estava lá sei lá, a 140, ela vai a 180, às vezes, 170. Né? E a pressão automaticamente também aumenta. Então, ela carrega um ateroma desse. Por isso é que, na grande maioria das vezes, quando a pessoa tem um infarto, né, a pessoa está passando por um contexto emocional. Pode ser um contexto emocional de felicidade, de tristeza, né? Ela pode estar fazendo exercício que ela não está acostumada a fazer. Ela pode, por exemplo, no caso da torcida aí, fala. Desculpa te interromper, não sei se só para mim ou para um monte de pessoa tá falando no chat que travou a sua chamada e que a explicação cortou toda.
Aí eu acho que você. Na hora que você começou a falar aquele negócio de deslocamento, aí travou tudo. Quando você estava falando de deslocamento. Mas foi agora no finalzinho. Um pouco, Foi. um pouco antes. Finalzinho. Tá. Vamos fazer o seguinte, olha só. A nossa aula termina agora, 12:30, certo? E aí, na aula de amanhã, eu volto com vocês, dando uma geral disso tudo. Né? Falo de ateron, vou até trazer ver se eu pego umas fotos na internet, trago para vocês, para a gente poder falar um pouco disso e dar uma aprofundada melhor nesse contexto aí de AVC e de infarto. Tá beleza? Tá bom. Tá? A gente faz isso. Então, amanhã eu trago isso para vocês, certo? Então, por hoje é só, a gente termina a aula agora. Fiquem com Deus e amanhã eu termino essa parte com vocês, dou uma ênfase maior. Beleza? Ô, Marcelo, você vai colocar a presença lá?